Muito boa noite a todas as famílias. Eu sou Júnior, consultor de dependência química, especializado em atendimento, né, e acompanhamento familiar, né, sobre a dependência química, a dependência emocional gerada dentro desse processo aí que o seu ente querido possa estar enfrentando com o uso de substâncias, né, seja ela álcool ou qualquer outra droga. Então vamos lá. Hoje nós chegamos, né, na última semana aí de setembro, né. Ainda estamos falando do princípio apoiador, né? E nessa semana nós somos convidados a rever os nossos princípios éticos. É isso que é muito importante, né? Porque às vezes a gente, dentro da semana, a gente faz as orientações seguindo, falando princípios, enfoques e tá tudo legal. Mas assim, as coisas elas só vão tomar um novo rumo dentro daquilo que você espera, né, porque ainda são sobre expectativas, né, e não sobre uma real mudança, a partir do momento que você se posicionar, né. O intuito de fazer, né, é básico. Todos, né, a maioria, pelo menos, tem o intuito de fazer. Mas o que te leva realmente a formar, né, dentro daquilo que você espera, a construção desse novo ato, desse novo comportamento, aquilo que você determina para a sua vida e, obviamente, com a expectativa de que a sua família amadureça, cresça, saia dessa codependência emocional e viva, né, uma recuperação, né, é importante você entender que os seus princípios éticos devem agir conforme aquilo que você determina. E nessa semana, na quarta semana, nós falando do rever os princípios éticos, nós somos convidados a partilhar no grupo familiar situações incompatíveis com a sua proposta de vida. Ou seja, tenha coragem. As famílias hoje, estamos falando de recuperação, no contexto no qual o seu ente querido, se ele passou por um processo de tratamento, no qual ele viveu essa internação, né, um pós-tratamento, né, depois sair de uma clínica, agora movimentando-se, esperando-se uma recuperação, é importante que as nossas novas atitudes tenham coragem, sejam feitas com coragem. Eu não posso ter medo de agir, eu não posso ter medo de começar a impor os limites. Entenda assim, é algo que é importante ressaltar nesse contexto aqui. Para toda inovação, para todo novo movimento mediante o comportamento, nós precisamos entender que gera desconforto. Nós estamos modificando aquilo que por muito tempo foi feito. Ou seja, a família que trabalhou como facilitadora, né, dentro do uso da substância desse ente querido, nós precisamos entender também e falar isso, que seja falado, né? Às vezes nós não falamos, a família, às vezes, ela tem receio de falar sobre isso, né? Esse contexto agora de mudança, né? Se ele não for exercido com coragem, nós vamos continuar andando para o mesmo caminho. Então, é importante frisar isso dentro dessas orientações semanais, né? A família vivia dentro de um processo no qual facilitava o uso, não educava de forma coerente, correta, seguindo padrões, ou seja, sempre dava flexibilidade para que algo mudasse no percurso. Entende que a importância de estabelecer um percurso. A família precisa ter aonde ir, precisa seguir um norte, precisa ter regras pré-estabelecidas, né? Para todo bom convívio, para que as coisas sejam ditas de forma clara e que o convívio seja saudável, nós precisamos estabelecer limites, regras já pré-determinadas, né? Precisamos dizer não, sabe, que as pessoas saibam como agir mediante as situações, né? E aí eu sigo dizendo aqui, a família precisa ter uma proposta a ser seguida, ter um norte para onde caminhar, ter uma direção. Sabe, quando você sabe para onde você está indo, né? Quando você sabe para onde você vai, você já tem um sentido formado, né? No qual você vai montar estratégias, como chegar até esse lugar, você vai montar estratégias que quando saírem alguma coisa do contexto que você estava vivendo, você vai automaticamente já retomar as rédeas para poder voltar ao caminho. Ou seja, quando eu digo caminho, eu quero dizer que a família, para que ela tenha um convívio saudável dentro daquilo que vocês determinam, precisamos ter uma direção.
Uma família não pode ser um barco à deriva. Para tanto, as relações familiares precisam ter um norte. Eu acabei de falar. De uma proposta de vida capaz de organizar a convivência. Até a convivência familiar ela deve ser organizada. Como eu falei, todas as relações interpessoais, seja elas familiares ou com outras pessoas fora da família, você precisa ter uma organização para isso. E o que significa isso, Júnior, dentro do que você quer falar? Agora de comportamentos, de atitudes. Significa que para toda ação, né, mediante aquilo que as pessoas precisam conhecer de você. Você precisa conhecer as pessoas. A organização diz do que, no contexto familiar, isso era visto muito antigamente, né, que as famílias elas tinham uns padrões de comportamento. Hoje existe uma dificuldade muito maior, até mesmo dos pais entenderem que são pais e dos filhos entenderem que são os filhos. Né? Existe uma inversão de valores aí, que é algo um pouco mais amplo do que a nossa discussão hoje. Né? Mas precisamos falar sobre isso também. Né? Então, é preciso entender que para que esse processo aí, né, visando uma vida saudável familiarmente falando, algumas coisas precisam ser respeitadas. Né? Mas a hierarquia familiar precisa ser respeitada, pai sendo pai, mãe sendo mãe, aprendendo a impor limites, filhos, né, tem que ter limites, sim. Né? E aonde que... porque liberdade de expressão, liberdade de falar assim, tudo bem, legal. Muito da hora, né? E muitos querem querem ter uma vida livre, mesmo depois da clica, né? Mas estabelecendo essa liberdade dentro daquilo que você, pai, pode proporcionar. Só existe liberdade com responsabilidade. Se eu quero ter uma vida livre e fazer as coisas do meu jeito, legal, tudo bem, todo direito, a liberdade me permite isso. Desde que seja uma liberdade no qual eu não use do outro para conseguir aquilo que eu quero. Se eu quero ser livre, eu tenho que estar disposto a fazer aquilo que eu posso fazer mediante as minhas condições de realizar. Entende? Então, o que é a organização? É para isso, para que as coisas tenham simplesmente uma direção a ser seguida. Né? Para que os pais entendam a sua posição dentro da casa, para que os filhos entendam a sua posição dentro desse lar, para que a convivência, né, definindo regras da casa, estabelecendo limites aceitáveis. Temos que dizer, pai, mãe, você que tem algum filho com problema com droga, olha, se você chegar depois das 11, né, vai acontecer isso. Eu não vou aceitar mais isso dentro da minha casa. Eu não vou aceitar gritos e agressões. Eu não vou aceitar isso. Impondo condições, impondo limites. Seja você essa pessoa que, né, como eu falei lá no início, né, o movimento da mudança ele vai gerar desconforto e isso não tem como você anular esse processo. No começo vai ser difícil, mas novos hábitos, ele só vai acontecer com a criação dele regularmente, ou seja, movimentos repetitivos gerarão novos hábitos. Eu só vou executar novos hábitos, aquilo que só vai virar um hábito, se eu realmente exercitar esses movimentos diariamente, constantemente. E olha lá, organizar a convivência, coragem para se manifestar. Às vezes acontece que a família perde até, né, a agressividade, a imposição, a opressão desse ente querido adoecido pela dependência química é tão feroz, né, que a família perde a sua personalidade e perde a coragem de ser quem eles são. Os pais e mães, e esposas também acontece muito isso, filhos, que não conseguem falar com a pessoa com medo de, se eu falar com ele assim, ele vai ficar agressivo, que se eu disser que eu não estou gostando, ele vai se irritar, é aí que ele vai sair mesmo. Entende? Se você ainda viver dentro dessas prisões, né, lhe faltando coragem para as novas decisões, para que você se posicione, para que estabeleça, para se manifestar dentro daquilo que você, aconteceu uma situação dentro da sua casa, né, você não gostou e você se calou, você abriu, né, o leque de opções para que isso continue. Você abriu a oportunidade para que isso se repita outras vezes. Então entenda que se manifestar não é sobre sempre ir contra, mas para que você consiga construir algo, né, consistente dentro da sua família, alguns nãos, alguns sims também, dentro da coerência, podem ser ditos e devem ser ditos. Manifestar a sua opinião é importantíssimo. Não se anule
dentro daquilo que você entende, subentende ser o correto. Aí também falando, né, dando esse contraponto da sociedade. Isso e acontece muito com o dependente químico, né? Ele vai falar, mas o fulano e o ciclano, o beltrano, o resto do mundo faz, e por que você não quer que eu faça? Porque você não é todo mundo. Né? A nossa casa, a nossa família não é todas as famílias. Né? Nós temos os conceitos já pré-determinados da sociedade, daquilo que a sociedade, né, determina ser o correto, mas nós, como família, nós temos a nossa forma de organização, a nossa maneira de pensar. Isso é muito importante, porque se for seguir dentro daquilo que a sociedade em geral fala, nossa, nós vamos criar crises e crises, vamos criar problemas e problemas, e nada vai servir de apoio verdadeiro e consistente para que essa pessoa possa amadurecer na sua recuperação. Deixar claro a nossa posição. Deixe claro a sua posição. Dentro dos fatos comuns da sociedade, que foi o que eu acabei de falar aqui. É importante também deixar claro o posicionamento em relação aos fatos considerados comuns da sociedade. Mas, na nossa visão, não condizem com as nossas metas de vida. Ou seja, cada família tem a sua forma de viver. Algo que eu costumo dizer muito para as famílias, tá? É importante entender isso. O processo da dependência química, né, o estudo científico, né, psicológico, mental, espiritual, o conceito do ex-dependência química, ele não tem uma provinha assim, ó, verdadeira e falsa, e é isso, tá, entendeu? Cada caso dentro de uma família deve ser estudado particularmente, individualmente. Né? Existem alguns padrões que podem nos dar uma direção, né, dentro de comportamentos disfuncionais, mas cada caso, a cada pessoa, nós precisamos avaliar qual o transtorno que a pessoa desenvolveu, quais os transtornos que são associados a outra substância e qual o transtorno que não que anda paralelamente a outra substância, para que as coisas sejam mais saudáveis. Tá? Então, sempre visando o bem-estar familiar. Então, entenda que você precisa estabelecer dentro da sua família, dentro da sua casa, a forma coerente que você determina que as coisas vão andar. Não siga o padrão que a sociedade está dizendo ou que a maioria está falando. Entenda e coloque regras e coloque limites dentro daquilo que você acredita ser o melhor da saúde mental da sua família. Agora a parte de partilhar aqui, né, que é um questionamento que sempre tem dentro dos encartes do Amor de Gente, falando para que as famílias possam se perguntar, que as pessoas possam exercer esse pensamento e reflexão. Olha lá, minha proposta de família, minha proposta de vida familiar visa o bem comum e a organização familiar? Essa proposta, o que você propõe, aquilo que eu estava falando agora, realmente é coerente, realmente é cabível dentro daquilo que você espera para sua família? Pense isso e reflita. Como analiso essa proposta? Certo? Isso é muito importante, o atendimento com um terapeuta, com um psicólogo, para que você entenda, olha, estou pensando em me posicionar assim, estou pensando em fazer assim, vou ter essa atitude com ele, vou começar a estreitar o espaço dele, porque eu quero, você não aceito mais isso na minha casa. Aí você vai tendo, dentro daquilo que você espera, você vai tendo algumas respostas. A mútua ajuda, grupos, né, grupos de apoio, amor exigente, para que você possa, né, dentro de várias histórias, encontrar a sua história. Aquilo que realmente cabe dentro daquilo que você quer viver para sua família. Entende? E aí você vai correr atrás disso. Ter um norte, ter uma direção, né, definir um objetivo. Como devo agir quando percebo situações que não se encaixam em minha proposta de vida familiar, visando sua correção? Tem que ser assertivo, tem que ser firme. Quando você determina algo, quando você quer chegar, quando você fala, a minha família, eu viso a minha família daquele jeito, você tem que cortar e podar todas as situações que possam remeter a algo diferente daquilo que você determinou. Então, ter coerência, ter consistência e ser assertivo naquilo que você determinar é importantíssimo para que exista mesmo essa construção, né, dentro desse princípio apoiador, essa construção, defendendo realmente o seu princípio ético de coragem, sendo corajoso, respeitando aquilo que você determinou para sua família e que as pessoas também possam entender aonde você quer chegar, com o intuito de
fazer com que a família cresça e amadureça e tenha uma vida saudável. Obrigado, uma ótima noite, que Deus abençoe a todas as famílias.